Você já parou para pensar que, muitas vezes, não é a sua vontade que comanda as suas escolhas, mas algo muito mais sutil, escondido e silencioso, que opera dentro de você como uma programação invisível? Parece estranho, mas é real. Imagine por um instante que sua mente funciona como um computador. Você digita comandos, toma decisões, abre janelas de possibilidades. Mas o que acontece se esse computador tem programas rodando em segundo plano, consumindo energia, ditando o que pode ou não ser feito, mesmo sem você perceber? É assim que vivemos a maior parte do tempo, acreditando que estamos no controle, mas na verdade sendo conduzidos por padrões que não escolhemos conscientemente. Essa programação invisível começa muito antes de sabermos falar, andar ou sequer formar uma lembrança clara. Ela nasce das histórias que ouvimos, das expressões que observamos nos rostos ao nosso redor, dos sim e dos não que moldaram o que acreditamos merecer. É como se, sem querer, carregássemos no bolso um roteiro escrito por outras pessoas, nossos pais, professores, a sociedade, a cultura, e sem questionar, seguimos esse roteiro acreditando que ele é a nossa verdade. Você já se perguntou por que reage sempre da mesma forma diante de certas situações? Por que fica ansioso quando precisa se expor? Por que sente culpa quando pensa em descansar? Ou até mesmo porque, em silêncio, carrega um medo de não ser suficiente, mesmo quando todos ao seu redor dizem que você tem capacidade. Tudo isso pode ser resultado dessa programação invisível. Ela não aparece em uma tela clara como a de um celular. Ela opera nas entrelinhas da sua mente, moldando pensamentos automáticos, disparando emoções e até limitando os sonhos que você ousa sonhar. E o mais curioso é que muitas vezes essa programação não é feita para te sabotar de propósito. Ela foi criada com a intenção de proteger. Pense numa criança que cresce em um ambiente onde ser vulnerável significa ser ridicularizado. Qual é a programação que a mente cria? Não demonstre fragilidade, porque isso dói. E quando essa criança cresce, mesmo que ninguém mais esteja ali para ridicularizar, o sistema interno continua funcionando. Essa pessoa pode evitar pedir ajuda, pode se fechar em relacionamentos ou até se sentir sufocada pela necessidade de mostrar força o tempo todo. É como andar com uma máscara que já não serve mais, mas que você não sabe como tirar. Porque essa máscara não é visível, ela é internalizada. É isso que chamamos de programação invisível. Agora, deixa eu te contar uma pequena história. Uma mulher certa vez me disse que sempre sonhou em abrir um negócio próprio. Ela era competente, dedicada, estudiosa. Mas sempre que chegava a hora de dar o próximo passo, algo a paralisava. Não é o momento, talvez depois, ainda não sei o suficiente. Até que um dia, numa conversa, ela se deu conta de que, quando criança, ouviu inúmeras vezes sua mãe dizer: empreender é coisa de gente ousada demais, a gente precisa de segurança. Sem perceber, aquela frase virou um código. E cada vez que ela tentava usar, a programação invisível gritava: não, volte para o seguro. Percebe como é poderoso? Uma simples frase, repetida em uma infância inocente, pode se transformar em um comando de vida inteira. E agora eu te pergunto, quantas frases, quantos olhares, quantos exemplos você carregou consigo e que hoje determinam os seus limites? Se você está aqui até agora, é porque esse tema ressoou dentro de você. Talvez porque em algum canto da sua mente você já tenha sentido que existe algo guiando os seus passos além da sua vontade consciente. E se for esse o caso, quero que você faça um exercício simples agora mesmo. Respire fundo, feche os olhos se puder, e pense em uma área da sua vida em que você sente que está travado. Pode ser no trabalho, nos relacionamentos, na sua saúde, em qualquer lugar. Agora, pergunte a si mesmo: de quem é a voz que me diz que eu não posso? Muitas vezes, essa voz não é sua. É um eco do passado, uma herança invisível. Esse é o primeiro passo para reprogramar, perceber. Por que não dá para mudar aquilo que não se vê? E é por isso que estamos aqui hoje, conversando sobre programação invisível. Para jogar luz sobre essas sombras silenciosas e abrir espaço para que você escolha conscientemente os códigos que quer carregar. Enquanto você escuta essa reflexão, talvez esteja pensando em quantas vezes repetiu padrões sem perceber.
Sabe aquela situação em que você promete a si mesmo que vai agir diferente, mas acaba caindo na mesma armadilha? Como dizer que vai ser paciente, mas perde o controle na primeira provocação? Ou decidir cuidar da sua saúde, mas se sabotar com desculpas? Isso não é falta de força de vontade. Isso é a programação invisível atuando. E eu quero que você perceba que, se existe um programa, também existe a possibilidade de atualizar esse programa. Do mesmo jeito que fazemos com aplicativos, podemos fazer com a mente. Mas para isso, precisamos primeiro reconhecer os códigos ultrapassados. Deixe-me te dar outro exemplo. Um homem cresceu ouvindo que dinheiro é sujo e que quem tem muito, fez algo errado para conseguir. Esse código invisível o acompanhou por anos. Mesmo quando tinha oportunidades de prosperar, inconscientemente ele sabotava a si mesmo, como se ganhar mais fosse se tornar uma má pessoa. Só quando ele identificou essa crença e percebeu que era apenas uma programação herdada, pôde escrever um novo código: dinheiro é ferramenta para realizar sonhos e ajudar pessoas. Essa simples atualização mudou o rumo da vida dele. Você percebe como tudo muda quando questionamos as crenças invisíveis? É como limpar os óculos embaçados e enxergar o mundo com clareza. E aqui está algo prático que você pode aplicar ainda hoje. Anote em um papel as frases que você ouviu com frequência na infância ou juventude sobre temas importantes como dinheiro, trabalho, amor e sucesso. Depois, pergunte a si mesmo: isso é realmente verdade ou apenas uma programação invisível que carreguei? Essa simples reflexão pode abrir portas que você nem imaginava. Agora, deixa eu fazer uma pausa para te pedir algo. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal. Não é apenas um botão, é uma forma de você dizer a si mesmo: eu escolho continuar atualizando a minha mente. E mais, quando você deixa seu comentário aqui embaixo, além de me contar a sua experiência, você reforça para si mesmo que está pronto para mudar. Então, escreve: qual é uma frase que você percebe que te programou sem você escolher? Voltando à nossa conversa, quero que você perceba que a programação invisível não é algo para se culpar. Todos nós temos. Faz parte de ser humano. A diferença está em quem escolhe viver no piloto automático e quem decide assumir o volante da própria vida. E a boa notícia é que, a partir do momento em que você se torna consciente, você já começou a mudar. Eu sei que pode parecer difícil, afinal são anos de repetições internas. Mas lembra, a mente é plástica, ela se transforma com novas experiências. Cada vez que você se permite agir de forma diferente, você instala uma nova linha de código. Pode ser pequeno, mas é poderoso. Quero te propor um microexercício agora mesmo. Da próxima vez que perceber uma reação automática, como o impulso de desistir, de se culpar ou de se esconder, faça uma pausa de 10 segundos. Respire fundo e pergunte: isso é realmente meu ou é a programação invisível falando? Esse espaço entre o estímulo e a resposta é a chave para a liberdade. E talvez, nesse exato momento, você esteja pensando: mas se é invisível, como vou saber quando é ela que está agindo? A resposta é: observe os padrões repetitivos. Onde você sempre tropeça? Onde a vida parece um ciclo que não se rompe? É ali que mora a programação invisível. Você já reparou como certas situações parecem se repetir na sua vida como se fossem um ciclo sem fim? É quase como se existisse uma trilha oculta, sempre te levando para o mesmo ponto, mesmo quando você se esforça para mudar de caminho. Isso não acontece porque você quer que aconteça. Acontece porque, por trás das escolhas conscientes, existe uma base invisível que influencia o rumo. É como andar em um labirinto que, mesmo com tantas portas, sempre parece te devolver ao ponto inicial. Pense comigo, quantas vezes você já prometeu a si mesmo que dessa vez seria diferente? Que não se deixaria levar pelo medo, que enfrentaria de cabeça erguida, que manteria o foco, que não cairia naquela mesma tentação ou naquele mesmo erro. E mesmo assim, quando menos espera, lá está você repetindo os mesmos padrões. Isso não é falta de força. Isso é programação invisível atuando como um script já ensaiado. Eu lembro de uma história de um rapaz que dizia sempre: eu atraio pessoas que me decepcionam.
Ele não entendia por que, mesmo tentando se cercar de gente diferente, parecia sempre acabar em amizades ou relacionamentos que o deixavam machucado. Quando fomos investigando juntos, ele percebeu algo. Desde cedo, cresceu ouvindo que precisava agradar para ser aceito. Isso criou uma programação que o levava a tolerar situações que não merecia, porque acreditava que, se fosse firme demais, seria rejeitado. Ou seja, ele não atraía pessoas que o decepcionavam de propósito. Ele apenas repetia um código invisível que dizia: para ser amado, preciso me anular. E eu te pergunto, será que em algum lugar da sua vida você também está se anulando para caber na expectativa dos outros? É nesse ponto que o jogo começa a virar, porque perceber é como acender uma luz em um quarto escuro. Antes você tropeçava nos móveis sem entender o porquê. Agora você vê onde eles estão. E quando vê, já não tropeça do mesmo jeito. A consciência muda tudo. Mas aqui entra um detalhe importante: só perceber não basta. A mente tem o hábito de voltar para o conhecido, porque o conhecido é confortável, mesmo que doa. Por isso, precisamos treinar novas respostas, instalar novos códigos. E é aqui que entra o poder da prática. Quero que você faça um exercício muito simples, mas que pode ser transformador. Pense em uma frase que você repetiu para si mesmo muitas vezes, talvez algo como: eu não sou bom o suficiente, eu sempre deixo para depois, eu não tenho sorte no amor, ou qualquer outra. Escreva essa frase. Agora, ao lado dela, reescreva de uma forma que abra uma nova possibilidade. Se a frase era: eu não sou bom o suficiente, troque por: eu estou aprendendo todos os dias e cada passo me fortalece. Se era: eu sempre deixo para depois, troque por: eu posso começar agora, mesmo com pequenos passos. Essa troca parece simples, mas é como mudar a trilha do GPS. Você ainda pode pegar os mesmos caminhos antigos, mas agora existe uma nova rota disponível. E eu quero que você experimente isso. Porque, por mais invisível que seja a programação, quando você escreve algo novo, você dá uma ordem clara para a sua mente. É como se dissesse: ei, existe uma atualização aqui. Agora, deixa eu compartilhar uma metáfora com você. Imagine um jardim. Se você planta uma semente de limão, não adianta esperar colher maçãs. O solo vai devolver exatamente aquilo que você colocou lá. A programação invisível funciona do mesmo jeito. Se as sementes que você recebeu foram de medo, de culpa, de escassez, não adianta esperar frutos diferentes sem antes trocar as sementes. Mas aqui está o ponto: o jardim é seu. E você pode escolher plantar algo novo. Só que, para plantar algo novo, é preciso também arrancar o que já está sufocando a terra. Muitas vezes, a programação invisível age como erva daninha. Você nem percebe quando ela cresce, mas de repente está tomando conta do espaço. É por isso que precisamos de atenção e cuidado diário. Não é sobre uma grande revolução de um dia para o outro. É sobre perceber, podar, replantar, cuidar. E talvez você esteja pensando agora: mas isso é difícil, eu não sei por onde começar. E eu quero te dizer: começar é sempre menor do que a mente faz parecer. Não se trata de mudar toda a sua vida em uma semana. Trata-se de escolher um ponto, uma área, uma frase. Só uma. E começar por ela. Por exemplo, se você sempre acreditou que descansar é perda de tempo, escolha reprogramar apenas isso. Da próxima vez que for descansar, em vez de sentir culpa, diga para si mesmo: descansar é também um ato de produtividade, porque me prepara para o que vem. Essa pequena atualização vai abrindo espaço para que outras mudanças aconteçam. E aqui entra um detalhe que faz toda a diferença: quando você compartilha essa jornada, ela ganha ainda mais força. Por isso, eu te convido a deixar nos comentários aqui embaixo qual é a frase que você escolheu reprogramar hoje. Não é só para mim, é para você mesmo reafirmar a decisão. E quem sabe a sua frase não inspira outra pessoa que está lendo. Agora, quero trazer mais um ponto importante: a programação invisível não está só nas frases que ouvimos, mas também nos exemplos que vimos. Talvez você cresceu em uma casa onde ninguém demonstrava afeto, e por isso você aprendeu que amar é perigoso. Ou talvez tenha visto seus pais sempre se sacrificando sem nunca cuidarem de si,
e internalizou que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Esses exemplos, mesmo que silenciosos, são programas que ficam rodando na nossa mente. E aqui vai uma provocação. O que você viu sendo repetido na sua família e que hoje você repete, mesmo sem querer? É forte perceber isso, eu sei. Mas lembre, não é sobre culpar quem veio antes. É sobre entender que você pode escolher continuar o ciclo ou quebrá-lo. Eu conheci uma mulher que sempre dizia, na minha família, ninguém foi feliz no casamento, então eu também não vou ser. Esse era o código que ela carregava. Até que um dia, ela se perguntou, e se a minha história puder ser diferente? Essa pergunta abriu espaço para uma nova programação. Porque no momento em que você questiona, você já não está mais 100% preso ao script antigo. Por isso, eu quero que você guarde essa pergunta com você, e se a minha história puder ser diferente? Essa simples frase pode ser a chave para abrir portas que pareciam trancadas. Agora, deixa eu te contar algo curioso. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões. Isso significa que cada vez que você escolhe agir diferente, você está literalmente remodelando a estrutura da sua mente. Então, mesmo que você tenha décadas de um programa rodando, uma nova experiência repetida pode criar um novo caminho. E é por isso que eu insisto, não subestime os pequenos passos. Cada vez que você pausa antes de reagir, cada vez que escreve uma frase diferente, cada vez que escolhe um novo comportamento, você está reprogramando. Talvez você se pergunte, mas e se eu errar? E se eu voltar ao padrão antigo? Eu te digo, isso não é fracasso, isso é treino. Você não desaprende um programa de anos em poucos dias. Mas cada tentativa é uma linha de código nova. E com o tempo, a nova programação se fortalece. Deixe eu trazer outro microexercício prático para você. Durante os próximos 3 dias, observe cada vez que sentir uma emoção forte, como raiva, medo ou culpa. Em vez de agir imediatamente, pergunte, o que essa emoção está me ensinando sobre a programação que eu carrego? Essa simples pergunta transforma a emoção em informação. E quando você transforma a emoção em informação, você recupera o controle. E aqui, quero te fazer um pedido especial. Se até aqui você está sentindo que essa conversa está abrindo horizontes, se inscreve no canal agora mesmo. Assim, você continua recebendo essas reflexões e, mais do que isso, se compromete consigo mesmo a seguir nessa jornada. A inscrição não é sobre números, é sobre um pacto com a sua própria transformação. Voltando à nossa reflexão, quero que você imagine sua vida como um livro. Muitos capítulos foram escritos por outras mãos, a infância, a cultura, os exemplos. Mas agora, a caneta está na sua mão. E mesmo que o início da história tenha sido duro, você pode escrever novos finais. E sabe qual é a maior beleza disso? Quando você muda a sua programação invisível, você não muda só a sua vida. Você muda o que deixa para quem vem depois. Uma mãe que aprende a se valorizar ensina aos filhos que eles também são valiosos. Um pai que aprende a expressar amor ensina aos filhos que amar não é fraqueza. Cada pequena atualização no seu código é um legado. Por isso, não subestime o poder que você tem. Você não está apenas quebrando padrões para si mesmo. Você está criando novas possibilidades para quem caminha ao seu lado e para quem virá depois de você. E aqui, quero deixar mais uma reflexão. Quais códigos você gostaria de deixar de herança? Porque, queira ou não, a forma como você vive vai se transformar em programação para alguém que observa você. Pense nisso. Talvez você esteja percebendo agora que muito do que carrega dentro de si não nasceu de uma escolha consciente, mas de um acúmulo silencioso. E isso pode ser ao mesmo tempo libertador e desafiador. Libertador, porque mostra que você não é o problema, você apenas está rodando programas antigos. Desafiador, porque assumir essa consciência significa também assumir a responsabilidade de atualizar o sistema. E aqui está um ponto crucial: a programação invisível não se desfaz apenas com conhecimento. Ler, ouvir, refletir, tudo isso abre os olhos, mas a verdadeira mudança vem da prática. É como aprender a tocar um instrumento.
Você pode assistir a dezenas de vídeos explicando como posicionar os dedos, mas só vai tocar de verdade quando colocar a mão na corda, errar, afinar e tentar de novo. A mente funciona da mesma maneira. Você entende que um código não te serve mais, mas precisa treiná-la com novas experiências para que o novo código seja instalado. E isso exige algo que talvez seja o mais difícil de todos os passos: consistência. Consistência é aquela decisão silenciosa de continuar mesmo quando o entusiasmo inicial passa. Porque no começo tudo parece motivador, mas depois a vida chama, os velhos padrões puxam e a mente tenta te convencer de que mudar é cansativo demais. É aí que você precisa lembrar: todo programa antigo resiste a ser apagado. Não porque ele é mais forte, mas porque ele está acostumado a rodar. É como aquele aplicativo que você nunca mais usou, mas que ainda está consumindo espaço no celular. Para desinstalar, é preciso ir lá, selecionar e excluir. Só que, na mente, excluir não significa apagar completamente da memória. Significa substituir. Você só vence um programa antigo quando coloca algo novo no lugar. Então eu te pergunto: qual será o novo programa que você vai instalar? Talvez seja o programa da autoconfiança, que te diz: eu sou capaz de lidar com os desafios. Talvez seja o programa da abundância, que te lembra: há espaço para mim no mundo. Talvez seja o programa do merecimento, que afirma: eu tenho o direito de viver em paz, de ser feliz e de realizar. E quero que você perceba algo: você não precisa instalar todos de uma vez. Escolha apenas um. Foque nele. Repita. Viva. Transforme-o em prática diária. É assim que um código se fortalece. Deixa eu te contar a história de um homem que, por anos, acreditou que não tinha valor. Sempre se colocava em segundo plano, sempre aceitava menos do que merecia. Até que, em um momento de dor profunda, decidiu escolher apenas uma nova frase para repetir todos os dias: eu importo. Ele escreveu em papéis, colocou no espelho, anotou no celular. No começo parecia estranho, quase falso. Mas com o tempo, essa simples frase começou a ganhar corpo dentro dele. E quando alguém o tratava mal, ele lembrava: eu importo. Quando pensava em desistir, vinha à mente: eu importo. Até que um dia, ele não só acreditava, mas vivia a partir desse código. Isso é programação. Não invisível, mas consciente. E essa é a maior virada: você não está condenado a viver sob programas herdados. Você pode criar a sua própria programação. Agora, deixe eu trazer um exercício prático para você aplicar ainda hoje. Pegue um caderno e escreva o seguinte. Identifique um padrão repetitivo na sua vida que te incomoda. Reconheça de onde ele pode ter vindo: uma frase, um exemplo, uma experiência. Reescreva esse padrão em uma nova versão, que expresse aquilo que você realmente quer viver. Repita essa nova versão todos os dias, em voz alta ou escrita, até que ela se torne natural. Esse simples exercício é como plantar uma nova semente. No começo, ela é pequena, frágil. Mas com o cuidado diário, ela cresce, cria raízes e transforma o jardim inteiro. E aqui vai uma verdade que talvez doa um pouco, mas que precisa ser dita: se você não escolher a sua programação, alguém vai escolher por você. Porque o mundo está o tempo todo tentando programar a nossa mente, seja através da mídia, das redes sociais, da opinião alheia. Se você não se posiciona, acaba vivendo com códigos que não são seus. Então, pergunte a si mesmo: quem está escrevendo o seu roteiro? Você ou as vozes externas? Essa pergunta pode mudar radicalmente o rumo da sua vida. Porque quando você decide ser o autor, deixa de ser apenas personagem. Agora, deixe eu te provocar com outra reflexão: e se a vida que você sempre sonhou já estivesse disponível, mas você não consegue acessá-la porque a sua programação atual não reconhece esse caminho? É como ter uma chave que não encaixa na fechadura certa. Você pode até estar diante da porta, mas não consegue entrar porque insiste em usar o código antigo. Mas o poder está em suas mãos. A chave pode ser refeita. E essa chave é a atualização da sua mente. E talvez você esteja pensando: mas isso leva tempo, será que eu consigo? E eu te digo: sim, leva tempo. Mas você já está no processo.
Só de estar aqui, ouvindo, refletindo, já está dando os primeiros passos. E cada passo importa. Não subestime o caminho. E para fortalecer ainda mais esse processo, eu quero te pedir algo. Se inscreva no canal agora mesmo. Mas faça isso como um ato simbólico. Como se, ao clicar, você estivesse dizendo, eu escolho escrever o meu próprio código daqui para frente. E deixe o seu comentário compartilhando qual novo programa você escolhe instalar em sua vida a partir de hoje. Agora, quero fechar essa nossa conversa com uma imagem para você guardar. Imagine que sua mente é como um vasto campo fértil. Por anos, sementes foram jogadas ali sem que você tivesse controle. Algumas flores bonitas nasceram, mas também cresceram ervas que sufocam. Hoje, você tem a chance de assumir o papel de jardineiro consciente. Você pode escolher quais sementes deixar e quais arrancar. E o mais bonito, esse campo é generoso. Ele vai responder a tudo que você plantar. A vida não é sobre o programa que você recebeu. É sobre o programa que você decide escrever daqui para frente. E quando você olhar para trás, vai perceber que não foi a programação invisível que te definiu, mas a sua coragem de reprogramar. Então, eu deixo essa última provocação. Qual será a primeira linha do novo código que você vai escrever para a sua vida? Guarda essa pergunta com você e, se quiser, já deixa registrado aqui nos comentários. Essa pode ser a primeira ação consciente dessa nova fase. E não esquece, esse é só o começo. No próximo vídeo, vamos continuar juntos essa jornada de reprogramar a mente e expandir horizontes que talvez hoje você nem imagine possíveis. Até lá, escolha plantar sementes novas. Porque a vida floresce na direção do que você alimenta.